versículo 1. A gente teve o privilégio de estudar com os irmãos a carta aos Filipenses, o ano passado, e aí agora a gente quer começar o estudo da carta aos Colossenses. Colossenses 1 e 1, a gente vai ler até o versículo 12. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouvimos, por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco ou convosco, dependendo da tradução, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Deus abençoe a palavra dele para nós mais uma vez nessa manhã. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer uma introdução da carta de Paulo aos Colossenses, a primeira coisa que a gente pode falar é que ela foi escrita mais ou menos no mesmo período que a carta aos Filipenses e a carta aos Efésios. A gente viu no estudo anterior que eu mencionei de Filipenses que Paulo estava preso em Roma, e essa prisão está descrita em Atos 28, se vocês quiserem ver depois. Na própria carta aos Colossenses, a gente pode ir para o capítulo 4, versículo 3, uma evidência da própria carta, Paulo falando que está preso enquanto está escrevendo essa carta. Em Colossenses 4 e 3 ele diz: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Então Paulo está falando que está preso quando ele está escrevendo essa carta aos Colossenses, e é a mesma prisão que ele estava quando ele escreveu Filipenses e Efésios. Fala lá em Atos 28 que ele ficou 2 anos esperando o julgamento do imperador romano. Ele estava numa casa alugada por ele mesmo, mas ficava acorrentado a um soldado 24 horas por dia. Outra coisa interessante também, que diferente de Filipenses, em Filipenses dá para a gente ver uma coisa que a gente acha interessante, é legal de ver, que é uma carta muito pessoal, porque lá em Atos 16 tem a história de Paulo e Timóteo e Silas passando por Filipos, e o tanto que eles apanharam, o tanto que eles sofreram, fala do terremoto que houve na prisão, da conversão do carcereiro, fala de como começou o evangelho em Filipenses, e Paulo participando ativamente disso. Agora em Colossos não foi Paulo que evangelizou, a gente viu no versículo 7, 1 e 7, vocês o aprenderam o evangelho de Epáfras, nosso amado cooperador fiel ministro de Cristo para convosco. Então, foi Epáfras que levou o evangelho até Colossos, e não Paulo. Provavelmente, Epáfras foi um convertido do ministério de Paulo, na passagem de Paulo por Éfeso, que está descrita na Bíblia em Atos 19. A gente vai falar com mais detalhes sobre isso daqui a pouco. Outra coisa também que é notável em Colossenses, eu não sei se vocês já estudaram, quem já estudou, leu algum comentário sobre Colossenses, que o motivo principal de Paulo ter escrito essa carta foi combater uma heresia que se chamava gnosticismo,
que existe hoje em dia ainda, sob algumas outras formas, mas estava em voga no começo, nos tempos do Novo Testamento, no século I. Gnosticismo vem da palavra gnosis, que no grego significa conhecimento. Se alguém tiver interesse, tem um livro que chama Contra as Heresias, de Irineu de Leão, é um dos pais da igreja, foi escrito por volta do ano 180, 190 depois de Cristo. Então, Irineu ele conviveu com gente que conviveu com os apóstolos. Então, é alguém que está bem no início do Evangelho ali, quase pouco depois dos tempos do Novo Testamento, e ele escreveu sobre algumas heresias que estavam assolando as igrejas naqueles tempos, e estavam assolando, inclusive, nos tempos de Paulo. E Paulo está escrevendo sobre isso aqui. O que o gnosticismo falava? Ou o que era, né, o gnosticismo? O F.F. Bruce definiu assim: o gnosticismo era um movimento religioso que proclamava um esoterismo místico para os eleitos, baseado na iluminação e na aquisição de um conhecimento superior de coisas celestiais e divinas. Uma forma de misticismo que trazia a tentação aos seus adeptos de enxergar a si mesmos como uma elite espiritual. A gente conhece gente que se considera eleito, né? Que se considera superior, que acha que tem um conhecimento que os torna superiores, né? Hoje em dia tem isso, inclusive no meio evangélico. A gente conhece também gente que gosta de misticismo, de esoterismo. Tudo isso fazia parte estava envolvido no gnosticismo. E essas pessoas que faziam parte, né, dos gnósticos, dessa seita, achavam que eles tinham um conhecimento que os tornava superiores, olhavam de baixo para cima, né, com o nariz empinado, de cima para baixo para as pessoas. E é como se eu sou gnóstico, eu tenho conhecimento, eu sou superior a vocês que lutem aí, né, se quiserem estudar comigo, tudo bem, aí vocês vão passar para o meu lado, vão progredir espiritualmente, aí quem sabe vocês vão chegar no meu nível. Isso era a heresia dos gnósticos, era isso que eles diziam. Outra coisa que eles falavam também, que era uma ameaça grave, né, para o cristianismo, é que Cristo ele era uma certa divindade, não sei se era semelhante aos anjos, alguma coisa assim, mas tinha outras, e Cristo era um entre muitos. Cristo não era o superior. Para você atingir a plenitude espiritual, como eu disse, você tinha que estudar com eles, com esse pessoal iluminado, que eles se consideravam assim, e adquirir o conhecimento que só eles tinham. Então, essa era a seita do gnosticismo, e Paulo escreve Colossenses justamente para combater essas ideias. Ele fala isso principalmente no capítulo 1 e no capítulo 2. A gente pode ler em 1:15, por exemplo, falando de Jesus Cristo, para combater essa ideia, Paulo falando, ele, Jesus, né, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, Paulo, nessa carta, ele bate muito nessa tecla que Cristo é supremo, é superior. E não precisa da gente conhecer nada além do próprio Cristo para atingir a plenitude de Deus, a plenitude do conhecimento de Deus. Para começar aqui, ele é o próprio Deus, né? A gente nunca viu a Deus, é só olhar para Cristo, para Jesus Cristo. Ele é a personificação do próprio Deus. E ele não foi criado, né? Como fala lá em João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo que foi criado nele, por meio dele. Ele é o próprio Deus, antes de todas as coisas, né? No capítulo 2, versículo 3, a gente lê: nele, em Jesus, né, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então não precisa de você estudar uma doutrina diferente do cristianismo, com alguém que se considera iluminado, com conhecimento superior. E outra coisa também que é claramente contra o cristianismo é a distinção que a gente bate muito nessa tecla entre clero e leigo, né? Eu ou qualquer um que subir aqui não é superior a quem está sentado aí diante de Deus, ou mesmo os líderes da igreja. É claro que tem a liderança, tem papéis diferentes, mas não são pessoas superiores, né? E isso, o próprio movimento dos irmãos bate muito nessa tecla, né? E Paulo estava dizendo isso aqui: não existe uma elite espiritual, não deve existir, né? Uma elite espiritual. A salvação é para todos, todos que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, né? E o conhecimento de Deus é para todos também. Então, todos os tesouros, né, do conhecimento da sabedoria estão escondidos em Cristo.
E outra coisa também bastante importante que Paulo fala no capítulo 2, versículo 9, combatendo essa heresia, né, do gnosticismo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo vai falar muitas vezes nessa carta aqui de Colossenses, nessas duas palavras, conhecimento e plenitude, que eram as duas palavras que os gnósticos mais usavam, né? No grego, gnosis e pleroma, né? A plenitude. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, Jesus, né, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, a plenitude do conhecimento, a plenitude de tudo que a gente precisa está em Jesus Cristo. A gente não precisa ir além disso, e não deve, né, ir além disso. Outra coisa bastante notável, também marcante, né, que a gente vê em Colossenses, é que ela é bem semelhante a Efésios, né? Não sei se vocês já estudaram as duas cartas. Em Efésios, a partir do capítulo 5, ele começa a falar do relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre patrões e empregados. Em Colossenses 3 e 4, ele vai falar dos mesmos assuntos. Outra coisa que Efésios bate bastante também é que Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja, e Colossenses também fala sobre isso. Então, essas são algumas características gerais para a gente fazer a introdução sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Agora, estudando o texto, né, propriamente dito, vamos voltar lá para Colossenses 1 e 1. Começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Se a gente for ler Filipenses 1 e 1, ele começa Paulo, servo de Cristo Jesus, né? Ou Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Aqui ele se apresenta como apóstolo. É uma oportunidade para a gente ver as qualificações de um apóstolo, né? Quem achar para nós, lê, por favor, Atos 1. (21, 22). Então, esse texto que o John acabou de ler está lá em Atos 1, quando Pedro está falando que Judas, né, tinha suicidado, tinha morrido, e os 12 agora eram 11 só, né? Estava faltando um para compor o grupo de apóstolos. E ele fala das características que esse apóstolo deveria ter, que era ter estado acompanhando o Senhor Jesus, né, desde o começo do ministério público dele, que começou lá quando ele foi batizado por João Batista, até a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, que os 11 testemunharam, mas tinha mais gente com eles nesse grupo, né? E era desse grupo que eles iam escolher o substituto de Judas. Agora, outra qualificação também dos apóstolos, vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios 9, 1 e 2, Paulo falando, né? Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor, ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Então, ou a pessoa tinha que, para ser apóstolo, ter acompanhado o Senhor Jesus durante seu ministério terreno, não foi o caso de Paulo, né? Mas Paulo viu o Senhor Jesus ressuscitado, né? E foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus ressurreto na estrada de Damasco, falou: você vai ser minha testemunha, né, entre os gentios, vai pregar para reis e tal. E não tem ninguém hoje no século 21, né, nos nossos dias, que tem essa qualificação, né, que andou com o Senhor Jesus ou que viu o Senhor Jesus ressuscitado em pessoa. Então, não existem mais apóstolos hoje, né? Se a pessoa se chamar de apóstolo é por conta dela, né? Não tem autoridade bíblica para falar isso. A palavra apóstolo significa enviado com uma missão especial. Até tem algumas passagens que Paulo fala nós, apóstolos, e está incluindo Timóteo e outros, mas aí é nesse sentido de que essas pessoas, né, eram enviadas pelo Senhor Jesus, por Deus, para pregar o evangelho para as pessoas. A palavra apóstolo significa como se fosse embaixador, né, representante de alguém com uma missão especial. Outra coisa também que a gente pode notar na carta aos Colossenses,
Paulo falando de Timóteo. Timóteo a gente estudou com bastante detalhe, né, em Filipenses. Se vocês forem lembrar lá em Filipenses 2, 19 a 22, Paulo fala do carinho, né, e da consideração que ele tinha por Timóteo. Ele fala que Timóteo serviu a ele, né, no trabalho do evangelho como um filho serve ao pai. Então, Timóteo era uma pessoa muito querida por Paulo. E a gente viu, né, em Filipenses que Timóteo se juntou ao grupo do apóstolo Paulo em Atos 16, pouco antes de evangelizar Filipos. Lá, Atos 16, 1 a 3, fala como que Timóteo se juntou ao grupo missionário de Paulo. E outra coisa que não sei se vocês já notaram, eu pelo menos não tinha notado, Paulo inclui Timóteo no prefácio, né, da carta, na apresentação, e no versículo 3, ele fala sempre agradecemos a Deus, agradecemos no plural. Geralmente ele fala sempre agradeço, né, a Deus, eu, Paulo. Então é possível que Timóteo também fez parte da composição dessa carta, que ele fosse um coautor, escrevesse junto com Paulo essa carta. O F.F. Bruce fala de Tessalonicenses em que Silas é apresentado também junto com Paulo e que Silas teria participado da autoria da carta. Então, Timóteo provavelmente ajudou também na composição da carta aos Colossenses. Seguindo, né, versículo 2, a quem é dirigida essa carta? Né? Aos santos e fiéis, aos crentes, né? Santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Então, dirigida à igreja de Colossos, e a saudação que Paulo sempre faz, se a gente for olhar nas outras cartas, né? A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça sendo o favor imerecido de Deus, né, para as pessoas, e que essa graça vem através de Jesus Cristo, e paz é o resultado de quem já recebeu essa graça, né? Quem recebeu a graça de Deus tem paz, né? Com Deus, paz consigo mesmo, paz com as outras pessoas também. Outra coisa que vocês, ao notarem, ao estudarem, né, as cartas de Paulo, vão notar é que Paulo sempre começa dessa forma. Ele se apresenta, faz uma saudação para as igrejas e depois agradece a Deus por quem ele está escrevendo. Ele só não fez isso em Gálatas, né? Porque em Gálatas ele está muito bravo, né? E aí ele não queria agradecer a Deus, ele já queria começar batendo, mas aqui não. Versículo 3, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. E essa é uma característica interessante, né, de Paulo, que deve fazer parte de nós também. Paulo não conhecia os colossenses pessoalmente, Paulo não tinha tido a oportunidade de conhecer esses irmãos. Mas mesmo assim, ele acompanhava o crescimento espiritual deles. Então, sei lá, eu nunca fui em Piracicaba, por exemplo, ou nunca fui no Sul, em Chapecó, qualquer coisa assim, onde nós temos irmãos, né? Mas eu posso orar por eles, né? Eu ouço sobre o desenvolvimento deles, como a igreja está lá. Estou falando de irmãos da casa de oração, mas pode ser de outras igrejas também, né? Desde que sejam irmãos na fé, né, nossos, mesmo que a gente não conheça pessoalmente, a gente pode orar por eles, pelo avanço do evangelho através deles, e Paulo fazia isso, né, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Então, a primeira coisa, orar por eles e orar com o coração grato, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram, por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Então, Paulo ouviu falar, né, primeiro que eles creram no evangelho, que eles se tornaram irmãos, né, salvos, membros da família de Deus, e ele ouviu que eles estavam avançando, né, no evangelho. Temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que têm por todos os santos. Como que a gente demonstra que a gente realmente tem fé em Jesus, no Senhor Jesus? Uma das formas é amando, né, os nossos irmãos. Vocês têm da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Então, se eu tenho fé em Deus, se eu tenho fé no Senhor Jesus, é natural que eu ame, é esperado, né, que eu ame os meus irmãos. A gente pode lembrar lá de 1 João 4, 20 e 21, que fala que se alguém fala que ama a Deus, mas não ama o seu irmão,
não amo a Deus, né? Porque o meu irmão que eu vejo está do meu lado, que é fácil, né? Entre aspas, amar, eu não amo, quanto mais a Deus que eu nem vejo, né? Que eu conheço de ler, de orar e tal. Então, é um puxão de orelha nosso aqui, né? Talvez a gente não tenha o melhor relacionamento com o nosso irmão da fé, né? Mas pode ser irmão de carne também, com aqueles com quem a gente convive, que têm a mesma fé que nós, né? Nós precisamos amar essas pessoas. E isso é uma confirmação de que a gente tem a verdadeira fé em Cristo. E outra coisa também que quem crê em Cristo tem ou deve ter é a esperança, né? Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade. Eu sempre gosto, quando a gente ouve de esperança, fala de esperança de estar com o Senhor Jesus nos céus, de João 14, 1 e 3, quando o próprio Senhor Jesus disse, né, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, que ele ia para o Pai, mas ele ia voltar, né, para nos buscar, para que onde eu estiver, estejam vocês comigo também, né. Eu acho essa promessa linda, né, e ainda mais feita pelo próprio Senhor Jesus, né, de que a gente pode ficar tranquilo que ele vai vir nos buscar, né, e ele quer que a gente esteja com ele por toda a eternidade. Isso faz parte, né, da esperança do Evangelho, deve fazer parte dos nossos pensamentos, né, se a gente realmente crê no Senhor Jesus. E como que a gente tem acesso a essa fé no Senhor Jesus, ao amor pelos irmãos e à esperança, né, de estar com Cristo nos céus para sempre? Como que a gente recebe essas coisas? Pela palavra da verdade, o Evangelho, né, a respeito da esperança, né, vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Como eu digo sempre, Atos, eu saí de Atos, mas Atos não saiu de mim, né? Sempre volto lá em Atos 1 e 8, falando da expansão do Evangelho. O Senhor Jesus disse que vocês receberão poder, né, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, é tanto uma promessa de que isso ia acontecer, quanto uma ordem para os discípulos. Era a ordem, vocês vão fazer parte disso, né? Começando com os 12, chegando até nós que somos crentes, temos a responsabilidade e o privilégio de levar essa ordem para frente, de cumprir essa ordem. E por que eu estou falando desse versículo? Porque Paulo fala aqui, né, que isso está acontecendo, isso está se cumprindo, né? O evangelho que chegou até vocês, por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Então, Paulo estava vivendo e estava sendo instrumento, né, dessa ordem, promessa do Senhor Jesus, de que o Evangelho ia chegar até os confins da terra. E uma prova de que isso era verdade, que estava acontecendo, era a salvação dos colossenses, né, a igreja ali de Colossos nascendo. É muito bom, né, a gente ver que as promessas do Senhor Jesus estão se cumprindo, né. A gente sabe que ainda nem todo mundo ouviu o Evangelho, mas está bem mais próximo disso acontecer hoje do que estava no tempo dos apóstolos, né? E a promessa está se cumprindo e vai se cumprir plenamente. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar e enfatizar, que eu acho que está de acordo com esse espírito, é que Deus sempre quis que o Evangelho fosse pregado a todo mundo e a todas as pessoas. E isso está lá em Marcos 16 e 15, né? Com todas as letras, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, né? A todas as pessoas. E isso estava acontecendo através de Paulo, mas não só de Paulo, porque a gente viu que o Evangelho chegou a Colossos, né, por Epáfras. Então, havia mais pessoas também pregando o Evangelho e fazendo parte dessa ordem, né, tendo o privilégio de fazer essa ordem e essa promessa se cumprir. A gente sabe que Paulo, por exemplo, evangelizou uma boa parte, né, da Europa. Ele evangelizou na Galácia, na Ásia, que é ali a região da Turquia, né, hoje, Grécia, Roma. E ele queria ir até a Espanha, né, em Romanos 15, 24, 28, por exemplo, fala que era planejamento dele ir até a Espanha. A gente não sabe se ele conseguiu ir lá, mas em pouco tempo o evangelho se espalhou pela Europa. Esse Contra as Heresias que eu citei, por exemplo, foi escrito por alguém que estava na França. Então o evangelho em pouco tempo já tinha chegado na França, por exemplo, por onde Paulo nunca passou, né? O evangelho se espalhou rapidamente. Uma coisa que eu queria que a gente visse com mais detalhes agora, encaminhando já para o final, né, da mensagem, vamos abrir lá em Atos 19, que tem muito a ver, eu acho, eu entendo, né, com a formação
da igreja em Colossos. Atos 19:8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade Paulo já em Éfeso, né? Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então, aqui fala de Paulo em Éfeso. Primeiro ele chegou e foi para uma sinagoga, que era sempre ele fazia assim, né? Se existia uma sinagoga na cidade, ele começava a pregar o evangelho a partir dali. E geralmente aconteceu o que geralmente acontecia também, né? Os judeus suportavam, ouviam durante um tempo, depois eles começavam a perseguir Paulo, a não concordar com a mensagem dele. Alguns convertiam, mas outros causavam tumulto, e aí Paulo tinha que sair. Paulo saiu, mas ele não parou de pregar o evangelho, né? Ele passou para essa escola de Tirano. Tirano provavelmente era um filósofo, alguém que tinha uma escola ali, mas durante um tempo do dia ele não ensinava. E nessa hora que a escola estava disponível, Paulo pregava o evangelho. E isso continuou por 2 anos, então todos os dias, provavelmente menos sábado, né, que era o dia sagrado, Paulo pregava o evangelho de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Uma coisa que eu notei também estudando Atos e as cartas de Paulo, é que Paulo escolhia estrategicamente o lugar que ele ia. Ele não ia aleatoriamente para uma cidade. Ele pensava onde ele ia pregar o evangelho. Se a gente lembrar, né, eu sempre falo sobre isso. Hoje a gente tem meios de comunicação, né, tem televisão, tem internet, tem rádio, tem um tanto de coisas, né, mas naquela época não tinha nada. Então, como que o evangelho ia se espalhar de forma mais rápida? Ele escolhia uma cidade central. Por exemplo, ele pregou em Corinto, pregou em Éfeso, pregou em Antioquia, que eram cidades importantes. E dali, como se fosse hoje, ele pregasse em São Paulo, por exemplo. Gente do Brasil inteiro vai para lá e tal. Pode ser por estar precisando de alguma consulta médica ou tecnologia, alguma coisa que não tem lá. Falando de uma cidade grande, né? Para nós aqui seria mais perto do Uberlândia, por exemplo. Ele escolhia uma cidade dessas porque as pessoas, mesmo não sendo dali, elas iam para lá, poderiam ouvir a mensagem do evangelho, se converter e voltando para a sua cidade, levar o evangelho e outras pessoas que ele nem conhecia se converterem, que foi exatamente o que aconteceu em Colossos. Paulo não foi a Colossos. Colossos ficava mais ou menos 190 quilômetros de Éfeso. Mas Epáfras estava lá. Epáfras provavelmente ouviu a mensagem do evangelho através de Paulo, se converteu, e quando ele voltou para Colossos, ele evangelizou, pregou o evangelho ali e pessoas se converteram. E não somente em Colossos, mas também em outras cidades da região. Se a gente for abrir em Colossenses capítulo 4, a gente pode ler lá agora. (4, 12 e 13). Paulo falando de Epáfras de novo, que é quem pregou o evangelho em Colossos, né? Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Então, mais 2 cidades que ficavam próximas ali, vizinhas a Colossos, que também ouviram o evangelho, gente se converteu ali, que também foram fundadas igrejas ali em Laodiceia e em Herápolis. Então, para a gente falar sobre isso, uma lição que eu acho que a gente pode e deve tirar disso é que a gente, ao pregar o evangelho, a gente depende do Espírito Santo, a gente ora a Deus para que abençoe a mensagem, né, para que trabalhe no coração daqueles que vão ouvir o evangelho, mas Deus nos deu inteligência para usar, né, para pensar. Então, a gente pode também
montar estratégias pensando de que maneira o evangelho pode andar mais rápido, pode atingir mais pessoas, ou então para aqueles que já são crentes, de que maneira as pessoas podem se fortalecer espiritualmente mais rapidamente, né? Eu acho que as duas coisas têm que andar juntas, né? Tanto a organização, a inteligência, quanto a dependência de Deus, né? Do Espírito Santo. E Paulo trabalhava com as duas coisas, né? Não é só porque eu confio em Deus que eu posso fazer as coisas de qualquer jeito, vai dar certo, porque é obra de Deus. Não, né? Eu posso organizar, posso pensar, mas sempre confiando também que Deus vai abençoar, né? Porque o Evangelho é a palavra da verdade, né? Em Colossenses 1:5 ele fala exatamente isso, né? Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho que chegou até vocês. Em Efésios 1:13 também o Evangelho é chamado de palavra da verdade. E para alguém ser salvo, essa pessoa tem que ouvir e entender a graça de Deus, que é o que fala lá aqui no versículo 6, né? E também ouvir e crer na palavra da verdade, que é o que fala lá em Efésios 1:13. Como eu mencionei, né, o trabalho do evangelista é pregar essa palavra da verdade, confiar no poder do Espírito Santo, orar, né, para que o Espírito Santo trabalhe, para que as pessoas se convertam. E Epáfras cumpriu essa tarefa, né, de levar a palavra da verdade aos colossenses, e eles se converteram e foi fundada uma igreja ali. Aí agora a gente já encaminhando para o final, né, no versículo 8, o versículo 7, vocês aprenderam o evangelho de Epáfras, né, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para convosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, mais uma característica dos colossenses, né, eles tinham um amor que era derramado pelo Espírito Santo. E uma coisa que a gente deve notar aqui nessa carta também é que a única menção direta que Paulo faz ao Espírito Santo está nesse versículo aqui, versículo 8, o amor que vocês têm no Espírito. Mas nenhum versículo da carta Paulo cita o Espírito Santo diretamente. Por que que isso aconteceu? Provavelmente por causa daquilo que eu falei no início, porque Paulo escreveu a carta para falar da supremacia, da soberania, da suficiência de Cristo. Ele queria enfatizar Jesus Cristo nessa carta exatamente para combater a heresia do gnosticismo, né, que falava que Cristo era só mais uma entre as divindades que deveriam ser adoradas, que Cristo não era superior. Então, embora o trabalho do Espírito Santo esteja em toda a carta, né, Paulo só fala do Espírito Santo especificamente, né, claramente, nesse versículo aqui. E agora, finalizando esse trecho aqui, Paulo fala da oração, faz mais uma oração que também é bem parecido com o que ele faz tanto em Filipenses quanto em Efésios, depois de se apresentar, de falar da gratidão que ele tem a Deus, né, pelo grupo ao qual ele está escrevendo, ele ora pelo crescimento espiritual dessas pessoas, né, para quem ele está escrevendo, versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, como eu disse, ele usa bastante, né, essas palavras conhecimento, plenitude, aqui ele fala que sejam cheios, né, ou plenos, do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, duas coisas que ele enfatiza muito, né, que ele quer que a gente tenha conhecimento espiritual, que a gente conheça a Deus, que a gente avance na nossa fé, no nosso entendimento, né, que a gente ore, que a gente se relacione com Deus, mas ele enfatiza também que isso não deve ficar só no campo da teoria, né, só no campo teórico. Versículo 10, e para que, né, que eu vou ter esse conhecimento? Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Esse também era um contraste bem importante, né, que a gente deve notar e deve usar para distinguir o que é verdadeiro e o que é falso hoje em dia, né? Se eu tenho conhecimento, mas é só para me engrandecer, só para falar, nossa, eu sou demais, né, eu sou superior aos outros, isso não é de Deus. Porque Paulo está falando aqui que o conhecimento é para ser usado, né? O conhecimento vai ser demonstrado na maneira que você vive. Se
você agrada a Deus, se você anda de acordo com a vontade de Deus, aí sim você realmente conhece a Deus. Diferente dos gnósticos, que eles se consideravam tão superiores e tão afastados do resto das pessoas, que eles podiam pecar, podiam fazer as coisas mais tenebrosas, que aquilo não os afetaria espiritualmente, né? Eles tinham uma distinção entre a alma e o corpo, que o corpo era ruim e tudo que o corpo fazia era descartável, assim, não atingia o espírito. Então eles eram os eleitos, eles eram os superiores, estavam num nível superior, mesmo se eles fizessem algo que era considerado pecado, esse pecado não os prejudicaria espiritualmente. E isso é uma coisa totalmente contrária, né, ao ensino do evangelho, né, do cristianismo. Se eu falo que sirvo a Deus, que conheço a Deus, então eu devo andar de maneira digna, né, de um cristão, de uma maneira que agrade a Deus. Eu preciso conhecer a vontade de Deus e depois de conhecer a vontade de Deus, preciso obedecer, né? Senão eu não vou estar andando de maneira digna, né, do Evangelho. E outra coisa também é que quanto mais eu conheço e obedeço, eu conheço mais ainda, né? O versículo 10 termina assim, né? Crescendo no conhecimento de Deus. Depois que você obedece, Deus vai te dando mais conhecimento dele mesmo. Versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Que também, acho que essa é uma característica que nós devemos buscar, né? Nós como cristãos. Paulo queria que eles fossem fortalecidos para chegar no ponto de passar pelas tribulações com perseverança, paciência e alegria. Todos nós passamos por dificuldades, né? Situações difíceis, situações que a gente não queria passar. E qual vai ser a nossa reação, né? A gente vai ficar reclamando, a gente vai ficar questionando a Deus, ou a gente vai ter um coração grato a Deus e ter alegria mesmo nessas situações, né? Eu sei que falar uma coisa e fazer a outra, né? Passar por isso é bem mais difícil, mas também é nessas oportunidades que a gente passa que Deus nos dá a oportunidade de mostrar, né? Se a gente está maduro ou não espiritualmente. E a gente deve orar, né, para que Deus nos leve a esse ponto, né, de a gente passar pelas dificuldades, pelas tribulações, com perseverança, paciência e alegria. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E eu acho que uma das coisas que pode nos ajudar a ter essa alegria é justamente ter esse coração grato, né? Quando Paulo fala dando graças ao Pai, fala de um coração grato, mesmo quem está passando por dificuldade, por perdas, como nós tivemos vários irmãos aqui, né, passando o ano passado, tendo a sua fé testada, né? Mesmo assim, ter alegria, ter um coração grato. Lembrar, uma das coisas que pode nos ajudar, né, a ter alegria nesses momentos é lembrar que o Pai, o próprio Deus, nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ou seja, antes a gente fazia parte do império das trevas, que é o que fala nos próximos versículos que a gente vai ver no próximo estudo. A gente fazia parte do reino do diabo, a gente era escravo, né, do pecado, do diabo, e Deus nos arrancou de lá, nos fez participar do reino da luz, dignos da herança da luz. Eu gosto de pensar que agora nós somos da família de Deus. Antes a gente não era nada, a gente não era ninguém, como ele fala lá em Efésios, né, a gente estava separado do povo de Deus, mas quando a gente ouviu o evangelho e creu, né, na palavra da verdade, a gente foi salvo, resgatado, a gente mudou de reino, a gente mudou de família, agora nós somos filhos de Deus, né? Se a gente lembrar disso, dessas verdades, né, de que a gente tem uma esperança que está reservada para nós no céu, né, como Paulo falou aqui, e a gente sabe disso pela palavra da verdade, o evangelho que a gente prega, o evangelho que a gente crê, né? Então esses são motivos da gente ter alegria, mesmo nos momentos difíceis, né, pelos quais a gente passa, muitos da igreja têm passado, e é natural, né? Infelizmente, Cristo não prometeu que a nossa vida ia ser um mar de rosas, né? Pelo contrário, ele disse que a gente ia ter aflições, né? Mas se a gente lembrar que nós somos parte da família dele, que nós somos filhos de Deus, que nos aguarda uma herança com ele, né? Nos céus, é motivo da gente continuar a nossa caminhada com alegria, né? Amém?
Muito bom, obrigado, João Pedro. Engraçado falar com o João Pedro, o Atos deixa ele, mas ele não deixa o Atos, ou o contrário, uma coisa assim, né? Tá certo. Fecha o 2 aí, fazendo favor, John. É o do João Pedro aí. É muito bom tudo que nós ouvimos, mais uma vez, na palavra do Senhor. É maravilhoso a gente poder ter a oportunidade de estarmos reunidos para pegar exemplos na palavra de Deus, né? Daquilo que foi escrito e que serve como modelo para nós. É interessante como as igrejas, né, as cartas eram endereçadas às igrejas ali naquela época, e o quanto são úteis, né, são necessárias e para nós nos dias de hoje, né, para nós seguirmos um modelo. Enfim, quantas exortações que Paulo falava para as igrejas, né, para a gente manter firme, animado, né, encorajando, etc., corrigindo, né, e assim Deus vai nos dando a oportunidade de sermos exortados para vivermos segundo a sua vontade, aquilo que Deus espera, e vivermos nessa bendita esperança, né, nessa certeza desta alegria que toma conta da nossa vida, não pelas circunstâncias, mas por aquilo que nós temos em Cristo Jesus e pela certeza de que nós estaremos gozando lá nos céus um dia. Vou pedir o André para vir aqui para terminar com uma oração. Vocês querem ficar de pé para descansar e a gente já sai depois, né, para o almoço. Vamos orar, falar com o nosso Deus. Amado Deus, nós primeiro queremos te dar graças, ó Pai, porque podemos estar, o Senhor nos permitiu estarmos aqui, louvar o Teu nome no momento de louvor, escutar a Tua palavra, aproveitar, ó Pai, daquilo que o Senhor providenciou para nós, desse alimento espiritual que o Senhor nos providenciou, e que Ele venha nos nutrir, venha nos dar aquilo que nós precisamos para te servir melhor, que possa nos encher, Senhor, através da Tua palavra, que possamos também encontrar o Teu Espírito, que Ele venha trabalhar em nós, e que o Senhor nos encha desse conhecimento espiritual do qual Paulo falou ali, para que possamos, que isso possa resultar em boas obras, em uma vida santa, uma vida que busca de fato ao Senhor, ó Pai. Esse é o nosso desejo, de nos encontrarmos a cada dia com o Senhor, de vivermos uma vida que Te agrada, que o Senhor venha transformar o nosso coração, nossa mente, para que possamos viver assim, ó Pai, porque nós não somos capazes, ó Pai, de fazer isso por nós mesmos, com as nossas próprias forças. Então, assim como cantamos hoje, colocamos tudo no Senhor, ó Pai. Não queremos ter sobre nós nenhum trabalho, porque quem faz o trabalho em nós é o Senhor, ó Pai. Que o Teu Espírito haja em nossas vidas e possamos ser movidos por Ele, ó Pai, para que possamos, de fato, fazer a Tua obra aqui. Senhor, nos capacite durante essa semana, nos dê o Teu poder, o poder do Teu Espírito, do qual o João Pedro falou aqui, que o Senhor prometeu aos discípulos, ali em Atos 1, mas também acreditamos, temos fé, ó Pai, que esse mesmo Espírito que os capacitava, nos capacita também. Então, te pedimos que tudo que nós fizermos durante essa semana aqui, seja segundo a eficácia do Teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus, é que eu te peço por isso, e que o Senhor venha abençoar essa igreja, que o Senhor venha abençoar cada pessoa presente aqui, e aqueles também que, por alguma razão que seja, não puderam comparecer, ó Pai. Que o Senhor esteja com os doentes, com aqueles aflitos, as pessoas que têm passado por problemas emocionais, por problemas psicológicos, que eles possam sentir o conforto do Senhor ali agora, que eles possam usufruir, ó Pai, e desfrutar do gozo da Tua presença. Ó Pai, em nome de Jesus, te peço por isso, e que o Senhor também traga essa paz e essa alegria ao nosso coração, nesse momento aqui. Amém. Muito bem, para fechar, eu queria pedir desculpa para o pessoal de casa, que a gente está tendo muita oscilação na internet, então, principalmente o vídeo, né, não está com muitos cortes, mas acho que o áudio deu para pegar bem. Aproveitar para mandar um abraço para Marli, que está ali nos acompanhando, para a Gabi também, e dizer que nós estamos orando pela recuperação do Sr. Francisco, né, e também pela saúde de vocês. Dona Elizabeth também, possivelmente o Sr. Walter acompanhando a gente, enfim, todos que estão de casa, se porventura ainda estão aí, né, que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia. Próximos compromissos, então, 2 horas no acampamento,
para aqueles que puderem no mutirão. Hoje é rápido, né? Jogo rápido para não atrapalhar. O Heraldo já está até indo embora, né? Calma aí, Heraldo, 2 horas, hein? O Heraldo é companheiro, está lá firme e forte, né? E à noite, às 19h30, então, reunião, pregação do Evangelho. Todos são convidados. Tenham todos um bom dia e um bom almoço. Muito obrigado.